Olá, seja bem-vindo ao Eleitor Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre o Brasil. Não adianta fugir da pauta política, não é questão de lado, é questão de liberdade. Eu sou Leonardo Tamburuz e esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts. Então curta, se inscreva, compartilhe e siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, @Papum Podcast. E aí, Diegão, como é que você tá? Fala, Léo, tudo bem? Como você tá? Show de bola, velho. Vou pegar o microfone aqui, gostei dessa história. É bem melhor, Segurar. né, velho? A gente tem que comprar uns tripé alto. Se sente apresentador de TV. Cara, tudo bem. Fazer um alongamento aqui com a galera que tá em vídeo, ó. Opa, não pode, não pode. Não pode? Não pode. Você não viu que a Pablo Vittar foi denunciada aí pelo Conselho Regional de Educação Física porque ela tava ensinando os seguidores dela a se alongarem na internet. Tem que ser educador físico pra ensinar o alongamento? É isso? Cara, a alegação? Se eu falar pra você puxar o pescoço aqui, eu não posso falar isso não. Só quem fez faculdade. Ô, louco, velho. Eita. É complicado. Nossa, eu tô ferrado então, velho, no meu Instagram. Eita, cuidado. Porque eu não, mas você perdi tem um 11 médico te quilos. acompanhando. Mas eu dou uns pitacos ali, né? Mas você dá os pitacos com base no que o teu médico te fala, né? Tipo, na verdade ele tá documentado, né? Eu tô contando o que tá acontecendo Você comigo. tá contando a sua história. Você não pode falar pros seus seguidores, façam isso que você vai emagrecer. As coisas que eu também tô falando é mais tipo, você precisa se conhecer, ter autoconhecimento. Mano, é possível que isso aí não... Mas que chato que o mundo tá, velho. Corporativismo, cara. E é legal que essa galera cai nas próprias amarras, né? Porque essa galera do mimimi, essa galera do politicamente correto, ela acaba caindo dentro desse discurso porque é difícil, né? Manter um padrão de politicamente correto o tempo todo, né? Mas deixa Pablo Vittar pra lá, né? Porque... péssimo cantor, mas enfim. Vamos falar dos fatos políticos relevantes dessa semana. Vamos falar de assunto que realmente vai fazer diferença no Brasil e no que a gente pode aprender, né, pra nossa vida. Não, mas eu tô triste com esse primeiro tópico. Fica aí chateado. Depois a gente pode fazer a gente pode fazer um podcast só sobre isso. O que você acha? Cara, exercício ilegal da profissão. Cara, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não vou discorrer aqui sobre ela porque não é o objetivo. Mas um dia a gente fala sobre essa questão. Sim, mas cara, eu sou a favor do especialista, do profissional. Acho que tem que procurar mesmo. Claro, você tem que procurar. Eu acho que a rede social serve pra você compartilhar o que você quiser. E aí as pessoas têm que... eu sei que você não quer prolongar essa discussão, mas tem um cara, chama Júlio Cocielo. Ele é um youtuber. Eu acho que eu já vi. Ele, tipo assim... Ele, inclusive, faz uma coisa que eu faço depois. Ele faz uns campeonatos de corote com os amigos dele jogando videogame. Tipo assim, tomou um gol, quem tomou um gol, toma um corote. Toma um golinho. Aí os caras ficam muito bêbados, os caras ficam muito ruins, velho. Só que, tipo assim, mano... ele tá ensinando seu filho a beber. Ô, irmão, não deixa seu filho assistir aquilo ali, velho. Se o pai é responsável pelo filho, ele tem que limitar o conteúdo que o filho assiste. Ele pode fazer isso. E ele é meio massacrado, assim, pela galera. E eu acho que as pessoas, esse pessoal do politicamente correto, ele vê o brasileiro, o indivíduo, como uma pessoa burra, ignorante, sabe? Então, sim. A gente precisa te falar o que é certo, porque você não é capaz Você não sabe. De ter essa noção, de ter essa percepção do que é correto e do que não é correto. Então, infelizmente... Chato. É chato pra caramba. Mas vamos começar aí, porque essa semana... Política, né? Bolsonaro aí tá em alta, literalmente. Vai ser o tema do nosso último impressionante isso aqui. daí, hein? Mas essa semana eu levei um susto, cara, porque eu tava viajando, fui numa reunião e de repente eu vi lá a notícia de que o Salim Matar e o Paulo Ebel tinham pedido pra pular fora, sair do governo. Meu Deus do céu. E aí eu pensei, já era, porque o governo Bolsonaro, Léo, ele foi eleito com base, eu entendo, em 2 alicerces, tem pessoas que falam 3 aqui. Mas os 2 principais alicerces foi o combate à corrupção. Sim. E a questão nova política, né? Exatamente. Não se render e a questão da pauta liberal, né? De impor essa Muito. pauta liberal, fazer as reformas necessárias para o crescimento do Brasil, levar a cabo mesmo as privatizações que são muito importantes e necessárias, principalmente para esse momento atual que a gente está vivendo. Correios, privatiza o Correio. Então, de repente, tem todo o caos na pauta anticorrupção, o Moro sai do governo, esse envolvimento
do Flávio Bolsonaro nas rachadinhas ali, essa questão do COAF, lei de abuso de autoridade, o presidente cedendo. Parece uma neblina, né, em volta Isso, parece que aquela pauta anticorrupção, aquela vontade de combater a corrupção foi ficando morna, né? Tava quente, tava saindo fumaça em ebulição. Sim. E de repente foi ficando morna e a gente não ouve mais um discurso incisivo. A própria defesa, né, da prisão em segunda instância pelo governo tá muito morna lá no legislativo. Os próprios parlamentares que apoiam o presidente também estão... essa pauta tá lá, engavetada, e a gente esperava que isso passasse esse ano. Eu, particularmente, não concordo com a prisão em segunda instância, mas isso aí é um assunto para um próximo tema. Você vai achar que eu sou louco, mas é porque essa é a minha opinião. A gente pode falar sobre isso depois. Mas é uma pauta que a maioria dos apoiadores... Mas nessa pauta aí da prisão em segunda instância, só uma parada pra você falar, vai pra nós. Tá. Porque você acha que não tem... Não tem respaldo constitucional para que isso aconteça. É o meu entendimento, tá? O Supremo pode entender diferente, mas eu acho que não tem respaldo constitucional para a prisão em segunda instância. O que eu acho que tem que ser feito é uma reforma, uma ampla reforma no Código de Processo Penal, para que o processo penal seja mais célere, para que a condenação, o trânsito em julgado, assim, né? Na causa, né? da sentença penal condenatória aconteça de uma forma mais rápida e para que o cara que praticou o crime, ele seja punido. Sim, então, assim, é uma medida paliativa, tentando contornar a situação. A gente tem um processo penal muito demorado, cheio de recursos, o que possibilita mesmo a defesa se ver livre de qualquer acusação, principalmente aquela defesa que tem dinheiro. Então eu entendo que o que precisaria ser feito e discutido é uma ampla reforma do Código de Processo Penal, mas ninguém se dispõe a isso, né? Então vamos aguardar aí, porque o Supremo... É uma briga que o cara tem que estar muito afim para levantar essa lembrando bandeira. Que pode haver uma aprovação de uma PEC para aprovação da prisão em segunda instância, essa PEC ser contestada no Supremo Tribunal Federal e o Supremo falar, não, é inconstitucional e pronto. Não há PEC, não há lei que faça a prisão em segunda instância acontecer se o Supremo decidir que é inconstitucional. Sim. Enfim, mas aí, então, esse alicerce do governo do combate à corrupção, ele ruiu, né? Ele sofreu algumas ranhuras, ele foi um pouco danificado com todos esses fatos que aconteceram. O presidente veio a público recentemente, fez um longo texto aí no Facebook dele falando sobre essa questão do combate à corrupção, falando que o governo dele não teve nenhum caso de corrupção até o momento. De fato, não teve. Então, assim, tem pontos positivos, mas não foi o que a gente esperava que fosse. Uhum. E aí vem essa semana essa debandada, nas palavras do Paulo Guedes, debandada, né? Porque ontem o Bolsonaro, na live que ele faz toda quinta, ele falou que a imprensa noticiou como debandada do Ministério da Economia, mas essa palavra foi utilizada pelo próprio Guedes. O Guedes falou debandada? Eu não sabia, cara. Ele falou, o próprio Guedes falou debandada. Porque eu acho que assim... Nossa, que tenso, velho. O Bolsonaro falou assim, debandada o quê? Foram só 2 que saíram, mas foram 2 extremamente importantes, muito importantes, né? Estratégicos, sim, ali para poder levar à frente a pauta liberal do governo, né? Fora assim, a qualidade dos caras, assim, porque eu conheço mais o Salim, que isso, cara. Então, o Salim Matar, ele era o cara responsável pela desestatização. Então ele entrou ali para identificar as empresas estatais e ver o que podia ser privatizado, privatizar, fazer acontecer. E o Paulo Ebel, ele foi o cara responsável pela desburocratização. Conseguimos alguns avanços nessas duas pautas, mas o que motivou o Paulo Ebel a sair foi principalmente o fato de que o Bolsonaro... a reforma administrativa está pronta para ser apresentada no Congresso Nacional e o Bolsonaro engavetou, falou que esse ano ele não vai apresentar a reforma administrativa. Por que ele falou isso? Porque a reforma administrativa vai mexer diretamente com o servidor público. E o Bolsonaro Caraca, velho, que jogo eleitoral, hein, Ele vê o servidor público como um apoiador, então ele tem um pouco de receio de apresentar essa reforma. Os sindicatos dos servidores públicos, que são muito fortes, se levantar contra ele, eu sei como
é muito forte, o sindicato do servidor público é muito forte, todos assim, tanto legislativo, executivo e judiciário. Então vai ter um levante contra essa reforma administrativa vinda do próprio Estado, né? Porque são os servidores públicos se levantando contra essa reforma administrativa, que é uma reforma extremamente necessária, que vai poupar gastos. A maioria dos governos, tanto federal como estaduais ou municipais, a folha de pagamento representa uma quantidade absurda no orçamento desses governos. Então, é necessário mexer nisso, é necessário alterar essa situação. E hoje, eu vou vir aqui, Léo, com muitas aspas, tá? Porque eu trouxe várias citações, porque as próprias citações dessas pessoas que a gente vai, dos autores aqui, dos atores do nosso podcast, elas são suficientes aí para dar um andamento ao nosso assunto. É igual aqui. O Felipe Moura Brasil. Abre aspas. Abre aspas. Então, dois secretários extremamente importantes que pediram para sair, né? Falaram, tô fora. Ao mesmo tempo foi, né? Porque eles combinaram, né? Eu tava lendo uma entrevista do Salim Matar e ele falou que quando ele e o Paulo Ebel resolveram entrar no governo, eles decidiram que eles entrariam juntos e sairiam juntos. Caraca! Então foi meio que um pacto aí que eles fizeram para poder entrar no governo. E aí o Salim Matar, ele deu uma entrevista essa semana, uma entrevista bem relevante que eu aconselho vocês a lerem, tá no Estadão. E aí eu peguei algumas aspas aqui, por quê? A privatização é algo extremamente importante e com certeza ele tem a cabeça da iniciativa privada, porque ele vem da iniciativa privada, para quem não sabe ele é dono da Localiza, né? Então o cara vem com aquela cabeça... Muito boa a entrevista dele no Pânico, na Jovem Pan, acho que foi ano passado. Muito ele é boa, um cara muito sagaz, nossa, né? Demais, ele é muito sagaz mesmo e é um cara que tem esse pique da iniciativa privada. Sim. E ele achou, talvez por ignorância, ele mesmo fala lá que ele não pensou que fosse assim, que seria menos burocrático você privatizar uma estatal. E quando ele entrou no governo, que ele foi vendo a dificuldade, a burocracia, monte de amarra que tem, né? As amarras impostas por leis, ele falou, meu Deus, é praticamente impossível disso acontecer. Os próprios Correios... Caraca, velho. Ele falou, olha, os Correios, se fosse para fazer uma venda de uma empresa na iniciativa privada, era 60 a 90 dias. Os Correios, a previsão é de que leve até 28 meses. Então, assim, mais de 2 anos para ser privatizado. Então, assim, o próprio legislador, ele criou uma série de amarras legais para impossibilitar o Estado, o governo, né, o governo que tivesse atual, né, de vender as estatais. Então, assim, o Brasil ele tem essa questão de querer ter muitas estatais. E aí o Salim Matar, eu acho que ele ficou um pouco desgostoso com isso, né? E ele percebeu que o Bolsonaro, ele era um cara que não tinha o discurso liberal do Bolsonaro, né, gente? Ele nunca foi liberal. O Bolsonaro nunca foi liberal. Não, ele não é. Ele precisou. E nem vai ser, cara. Ele precisou aderir à pauta liberal para poder ganhar como quem não sabe eleitores, que ele é católico, né? Não é evangélico. As pessoas não sabem o que o Bolsonaro é, né? Os posicionamentos dele. Então, assim, ele precisou aderir à pauta liberal para que ele fosse eleito, né? Porque as pessoas queriam que... Não, o povo estava clamando por isso, né? Por essas reformas, pelas privatizações. E aí o Salim Matar falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o establishment não quer a transformação do Estado, não deseja a reforma administrativa, o establishment não deseja a privatização. Se tiver privatização, acaba o toma lá da cá, acaba o rio de corrupção. O establishment deseja segurança que as coisas vão continuar do jeito que estão. O establishment é o judiciário, o executivo, o Congresso, são os servidores públicos, os funcionários das estatais. Não querem mudanças. Elas vão acontecendo vagarosamente. Então, assim, existe uma resistência enorme em privatizar. A gente viu que teve aquela MP para poder... Na tentativa, né, de privatizar a Casa da Moeda, aquela MP caducou, não foi para frente... a própria privatização dos Correios. Então, uma série de... Diegão, desculpe te interromper, mas isso tudo para no Congresso e no Senado. É ali que para esse tipo de coisa. Então, eu quero falar sobre isso, porque as pessoas estão assim, hoje...
O pessoal quando teve o anúncio da saída do Salim Matar e do Paulo Webel do governo, as pessoas foram atacar o presidente Bolsonaro, obviamente, porque ele é o chefe do executivo, foi ele que levou esses caras lá pra dentro, né? É ele que falou, o Guedes. Mas se você pensar, não existe, o presidente ele não toma uma decisão sozinho, existe um esforço conjunto, tanto do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo para que as coisas aconteçam. Sim. Então não adianta o presidente querer privatizar algo se o Congresso Nacional se opõe a essa privatização, porque algumas privatizações devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, sempre passa por lá. Não são todas, eu não tenho certeza absoluta, Léo, mas essas grandes privatizações vão ter que ser resolvidas dentro do Congresso Nacional. E aí o que acontece? O que ele falou aqui, esse pessoal, quem comanda o Congresso Nacional é o Centrão. O Centrão está envolvido com corrupção dos pés à cabeça. E eles não querem abrir mão das estatais porque são nelas que eles conseguem desenvolver e levar à frente os crimes que eles praticam, né? Então é um cabide de empregos, é um rio de corrupção ali dentro. A gente viu que, poxa, gente, a Lava Jato teve início com o Petrolão, né, que foi nada mais, nada menos do que irregularidades e esquemas de corrupção encontrados dentro da Petrobras, que é uma estatal. Então, o establishment, que é o que o Matter fala aqui, ele não quer, apresenta uma forte resistência. E aí as pessoas falam, poxa, mas o Bolsonaro tem que negociar com o poder legislativo. Mas como que ele vai negociar com o poder legislativo uma privatização? Aí a gente entra na velha história, né? Que ponto que é corrupção e não é... Assim, é complicado demais, porque as pessoas tendem a achar que o presidente da República ele tem um poder absoluto. Que é ele que faz a parada. Não é isso que acontece. A minha crítica aqui pro Bolsonaro nessa questão, no começo eu fiquei com muita raiva, eu falei, poxa, o Bolsonaro ferrou tudo. Mas a minha crítica aqui é que talvez o Bolsonaro pudesse ter um discurso mais forte, favorável à corrupção. Ele poderia vir a público falar mais sobre essa questão, mas ele não é um liberal convicto, ele não é liberal, na verdade. E outra, a parada da corrupção, ele tá em choque, é a minha opinião. O negócio do cheque lá, velho, na conta da Michelle, tá ligado? Tipo assim, cara, isso aí chega nele. Então eu acho que é a minha opinião, viu, Digão? Eu acho que ele parou com esse discurso da corrupção, diminuiu porque o cerco tá fechando e tem alguma coisa ali, velho. Ele tá muito apreensivo com tudo que tá acontecendo, mas assim, por exemplo, se acontecer, se for descoberto alguma questão que envolva o presidente Bolsonaro, ele não pode ser investigado durante o mandato, tá? Então o processo vai ficar suspenso, porque esses atos aconteceram em tempo anterior à eleição dele, então ele não vai ser investigado. Agora sim, essa questão, né, que envolve Flávio Bolsonaro, rachadinhas, lavagem de dinheiro... Esposa, Queiroz... gente, é muito provável que o Bolsonaro tenha praticado rachadinha durante 28 anos. Ele foi deputado durante 28 anos. Você acha mesmo... Eu tenho 27, cara. Que ele não praticou esse tipo de... É difícil até falar crime, porque eu não tenho crime de rachadinha, entendeu? Mas você acha mesmo que ele não agiu dessa forma? E aí eu desafio qualquer político da velha política, assim, esses políticos anteriores, aí da época do Bolsonaro, até mesmo políticos que estão abrir o livro da vida a falarem se não fizeram a mesma coisa. Eu tenho amigos em Brasília, vários amigos em Brasília, que eram funcionários fantasmas de gabinetes, e Brasília é extremamente comum isso, é vergonhosa essa situação, mas era uma situação extremamente comum, É normal? Não é, mas era comum. Então os caras faziam aquilo ali achando que estavam corretos, que estavam fazendo a coisa certa, que se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Mas agora vai ter uma investigação aí, eu acho que o Flávio Bolsonaro não saiu leso dessa, até mesmo porque existe uma vontade política também de condená-lo, né? Então, assim, existe uma vontade... pra enfraquecer também. Pra enfraquecer o governo atual, mas ele
muito provavelmente vai ser julgado e condenado aí, mas agora a gente tem que aguardar, né? Trânsito em julgado, Supremo Tribunal Federal. Ixi, aí vai. Recurso 1, recursos, tem embargo de declaração, tem agravo. Ixi, meu amigo, daqui uns 30 anos ele é condenado, aí já vai ter prescrito a pena, graças a esse direito penal garantista que existe no Brasil. Então, o Flávio Bolsonaro vai se valer daquilo que os apoiadores do Bolsonaro tanto criticam os petistas ou os outros corruptos de se valerem, que é o sistema penal extremamente garantista. E aí o Salim Matter ficou muito pé da vida com essa situação. Ele viu que o negócio é mais difícil do que ele imaginava. Eu acho que ele pensou assim, eu vou entrar ali, eu vou colocar gestão, eu vou colocar um pouco da iniciativa privada dentro da iniciativa pública, mas ele percebeu que ele não conseguiria fazer isso, porque existe lei, existe congresso, existe judiciário para impedir a atuação dele. E foi aí que ele resolveu pular fora, né? Ele falou outra aspas aqui do Salim Matter. O que mais vi na esplanada é que o Estado deseja se proteger contra o cidadão. Não há interesse do Estado em servir o cidadão. Raramente vemos coisas que são a favor do cidadão. Isso me deixou muito preocupado. Temos um Leviatã bem maduro aqui no Brasil. Caraca, pesada velho, essa frase dele, né? Muito pesado. Então, assim, o que ele demonstrou foi que o Salim Matter, ele é um cargo em comissão. Ele estava ali porque o Guedes e o Bolsonaro colocaram ele ali. Mas o Congresso Nacional é formado por pessoas eleitas. Pelo eleitor, né? Pelo eleitor. E ele se referiu justamente a esses caras, né? Então ele está se referindo aos representantes do povo, né? Então, assim, a Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado Federal representa os estados da federação. E ele está se referindo a essas pessoas, a esses representantes. Ele fala, esses caras estão ali para agir contra o cidadão. Cara. É ali que muda o Brasil. É ali que muda o Brasil. A gente precisa de uma reforma política, só que quem vai fazer a reforma política são eles. Então é difícil passar uma reforma política. Tem que trocar eles, cara. Talvez leve anos, mas se a gente não votar, melhor. A gente também não incentivar vamos dizer assim, alavancar pessoas que a gente acredita que estão nessa vida política. Porque tem gente procurando essa profissão hoje, vamos dizer assim, sabe? Sim, essa carreira certeza. política. Então, quando você vê um cara, é importante tem você... pessoa de qualidade, com conhecimento. Porque aí, com esse tipo de incentivo, até a questão financeira, que eu sei que tem as questões hoje de leis e limites, né? Para poder fazer isso, para não gerar também uma corrupção e uma desigualdade nas campanhas. Mas, cara, é lá que tá a parada. É tipo assim... Você é filiado ao Novo, né? Sou filiado ao Novo. Eu fico vendo as postagens, os posicionamentos, mas o cara que demonstrou na prática o que pode ser o Novo, não sei o que você acha dele, é o Zema. Eu gosto do Zema. Muito legal, cara, Gosto assim, na muito prática. Então, tipo assim, o que a gente tá vendo aí, um cara que tava lá dentro, que é o Salim, um cara que tem experiência do caramba, e o cara tá falando, velho, que tem um Leviatã, bicho. Maduro. Um Leviatã que foi criado pelo povo, entendeu? Criado por... alimentado é o nosso pelo povo, né? E é o nosso povo, porque os políticos é a gente que alimenta fazem parte da gente, galera, entendeu? Exatamente. Mas o Matter, ele ficou durante 18, né? Quase 19 meses aí no governo, e ele fez alguma coisa, né? Ele isso que eu queria saber. Fazer alguma coisa. Então eu elenquei aqui alguns feitos dele, né? E primeiro, ele iniciou o governo, ele achou que haviam 134 estatais, né? Falaram pra ele, temos 134. Ele descobriu que tinham 698 empresas com a participação da União. Caraca, 698 véio, empresas. Então ele percebendo isso, ele iniciou a implementação do Estatuto Modelo da OCDE, com elevados padrões de governança para aquelas empresas que permanecerem ainda estatais. Então o que ele pensou? Poxa, algumas empresas permanecerão estatais, a gente precisa implementar o Estatuto da OCDE, já que o Brasil tem essa vontade, né, de participar da OCDE desde quando o Bolsonaro foi eleito, e aí tem aquela questão lá com o Trump, que o Trump indicou o Brasil e depois não indicou, enfim, com elevados padrões de governança para aquelas empresas que permanecerem ainda estatais. Então essas empresas que ainda ficarem estatais, que não forem privatizadas, elas vão ter que cumprir elevados padrões de governança. Então ele implementou isso, ele iniciou essa implementação. Legal, hein, cara? Isso é muito legal. Eles elaboraram um decreto que obriga cada ministério, porque cada estatal está vinculada a um ministério, e aí é uma outra questão, porque o Matter falou que tem muitos
ministros que são contra a privatização. O próprio ministro lá da NASA, lá, como chama? Esqueci o nome dele. Marcos Pontes. Marcos Pontes, ele é contrário à privatização dos Correios. Teve uma discussão sobre essa questão. É que ele tem um posicionamento, na minha opinião, eu já vi várias entrevistas do Marcos. Eu acho que ele alucina um Brasil americano, assim, que não rola. Então, tipo assim... A gente não teve a mesma história, Isso, né? então ele tem a mentalidade da importância do Estado estar junto. Entendeu? Do Estado estar presente. Só que ele, cara, lá já não funciona tão bem. Parece que funciona, mas não funciona tão bem. Visto até você ver pela saúde, por exemplo, que é zoada lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil, desculpa, eu não acho que funciona melhor. E o Matter, ele falou muito sobre isso. Ele falou que os próprios ministros do governo, eles apresentam resistência uma resistência às privatizações. Porque é grana, mais uma vez, dinheiro. Diego, esse decreto tá rolando. Esse decreto já existe. E aí legal cada ministério vai ter que fazer vai ter que justificar. Olha, tem que defender. Por que essa empresa ela precisa ser estatal? O que justifica ela ser estatal? E aí vai ser difícil, né? Vai ter que encontrar. Os caras vão achar um caroço. Ele conseguiu vender 150 bilhões de desestatização e desinvestimentos e redução de 84 empresas. E ele fez uma carteira de projetos, né, um pipeline que ele deixou pronto aí, formatado para privatizar 14 empresas, de janeiro a dezembro de 2021. Então, assim, o Salim Matter, apesar de ter ficado pouco tempo no governo, trampou, a gente queria muito que ele ficasse mais tempo. Trabalhou. Ele teve alguns feitos muito relevantes, ele suou, vestiu mesmo a camisa. Ele não saiu atacando o governo, criticando o governo, sendo contra o governo, tanto que ele decidiu ficar morando ele vai morar em Brasília, vai continuar morando em Brasília, vai ficar Brasília, Belo Horizonte, que é onde a família dele mora. Mas, inclusive, ele tem um Aras em Belo Horizonte, meu amigo, depois eu vou te mostrar as fotos. O bicho é surreal. Mas ele quer investir agora, ele auxilia alguns institutos liberais do Brasil, ele investe 2 milhões de reais por ano nesses institutos liberais. Legal, cara. E ele quer focar nisso, formação de pessoas de liberais. Demais, cara. Ele não vai mais voltar para a empresa dele, ele falou que já deu o tempo dele nessa questão de estar dentro da iniciativa privada. E toda essa questão aí da saída do Salim Matter gerou um rebuliço no governo, né? Porque isso depõe contra, né, para o mercado. E aí o Guedes... mais na do Salim do que no Webel, né? Mais do Salim do que do Webel, O Webel saiu, basicamente, foi pelo que eu falei, ele falou, olha, poxa vida, junto. A reforma administrativa tá pronta e o Bolsonaro não leva pra frente, então não tem porquê. Eu acho que ele pensou, já fiz o que eu tinha que fazer, tá aqui, a reforma administrativa leva ela à frente, ele não aconteceu. Esses caras não perdem tempo também, né? Não vai perder tempo, exatamente. O cara não vai perder tempo ali, ficar, né? E aí, essa questão toda levantou, né? Suscitou aí, né, discussões no governo, e aí o Paulo Guedes veio a público e fez alguns discursos. E aí a gente entrou também na questão do limite de gastos, né? Porque o Brasil, a gente tem um teto de gastos, né? E a gente não pode ultrapassar esse teto de gastos sob pena de responder por crime de responsabilidade. E aí o negócio pega pro Bolsonaro, porque... Nossa, o nosso país não pode passar por isso, cara. Se ele passar o teto de gastos, a oposição vai vir... Porque é um fato, não tem o que ser demonstrado. Isso dá um impeachment. Pode ocasionar impeachment. O impeachment é um processo político, mas existe... Eu acredito que já existam motivos suficientes para que o Bolsonaro sofra um processo de impeachment. Mas é óbvio que é um processo político. Então não vai acontecer assim do dia para noite. Mas ultrapassar o limite... muito ruim pra nós, né, cara? Ultrapassar o teto de gastos, além de ser ruim pro Brasil... É ruim pro Bolsonaro, porque sim. ele pode sofrer impeachment, né? Então, daí é a questão, é daí o porquê o Bolsonaro tem que se aliar ao Centrão, é daí porque o Bolsonaro tem que calar a boca, não criticar, né, o Poder Judiciário, não criticar o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem que se aliar a esses caras. Se o processo de impeachment é um processo político... Então você acha que ele tá mais de boa mesmo, nesses últimos eu senti que ele tá mais de boa. Depois do Covid que ele pegou lá, ele deu uma acalmada. Eu acho que tudo está relacionado à questão do filho dele, tá relacionado a essas questões de... Ele literalmente mexeu no posicionamento de dele. Apoio ao Centrão. Ele mexeu e ele tá mudando
a base do eleitorado dele, eu vou falar disso mais na frente, que é o que eu tô percebendo. E aí o Paulo Guedes, ele falou que o presidente, ele tem que, se ele resolver ouvir conselheiros que defendem furar o teto de gastos, ele pode parar na zona sombria do impeachment. Então o Paulo Guedes disse isso, ele falou, olha, se o presidente resolver ficar ouvindo esses conselheiros aí, e aí esses conselheiros, Léo, a imprensa, ela acredita que sejam os militares, que seja a ala militar do governo. A ala militar do governo defende que o presidente ultrapasse o limite, o teto de gastos, para poder fazer investimento, porque eles entendem o seguinte, tem que botar dinheiro, tem que investir em infraestrutura, tem que fazer obra para poder fazer girar a economia. É muito arriscado, muito arriscado, e é muito ruim. Tem que entender que, tipo assim, as pessoas, a oposição, ela tinha, vamos dizer assim, tinha uma parada com o Lula e tudo mais. Mas, cara, eu sinto que as pessoas, quem não gosta do Bolsonaro, odeia o Bolsonaro. Então, tipo assim, a oposição, velho, é louca pra pegar ele, entendeu? Exatamente. É loucura ele fazer isso. Mas olha só que é um negócio bem peculiar, porque existe essa movimentação de ter que colocar dinheiro. A gente precisa colocar dinheiro, a gente precisa fazer o dinheiro girar, e aí o Estado tem que fazer isso, porque Sim. a ala militar, ela tem compreende dessa forma. Então a gente precisa ultrapassar o teto de gastos, né? Porque, olha, a gente teve a pandemia, a gente está num período de calamidade pública, né? Então até dezembro de 2020, o governo pode ultrapassar o teto de gastos por causa da pandemia. Só que a partir do ano que vem, o governo cogitou prorrogar o estado de calamidade pública para poder ultrapassar o teto. Só que o Guedes não é favorável. Isso vai sinalizar de forma muito negativa para o mercado. E aí vai ser ruim, porque a gente não vai atrair investimentos e uma série de questões. E aí... esquece retomada. O ministro da Casa Civil, o Braga Neto, e o do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, eles fizeram uma consulta no TCU para bancar investimentos em obras de infraestrutura com créditos extraordinários. Então, qual que é a ideia do governo, né? O que esses caras estão falando na cabeça do Bolsonaro? Joga uma MP no Congresso, abrindo um crédito extraordinário, se não me engano é de 5 bilhões, e aí a gente utiliza esse crédito extraordinário para bancar o investimento em infraestrutura, porque em tese o crédito extraordinário ele não está dentro do limite de gastos públicos, entendeu? Ele está fora do limite de gastos públicos. Alternativo, é um caminho alternativo. Então os caras inclusive consultaram o TCU. O Maia já disse ontem que ele não concorda com isso, que essa MP ele não concorda que essa MP seja levada para frente, e ele entende que é inconstitucional. O Guedes também não quer que haja, que ultrapasse o teto de gastos, porque ele entende que isso é muito negativo. E aí eles botaram Bolsonaro, Alcolumbre, Guedes, Maia, fizeram uma declaração, e o Bolsonaro disse com todas as palavras que ele iria se opor, que ele não ia ultrapassar o teto de gastos, que ele era a favor de cumprir a meta fiscal da forma como está posta, e que ele não iria ultrapassar o teto de gastos. E aí, o que acontece? Ontem teve live, né? É muito doido isso. Vamos para mais uma aspas. Vamos para mais uma aspas do Bolsonaro. Isso eu acho massa, cara. Isso eu acho que é uma parada legal. E sempre na quinta-feira é bom a gente ter a nossa gravação na sexta, porque sempre na quinta tem assunto. Muito bom. Aí ontem na live o Bolsonaro disse assim, ó, mais uma aspas. A ideia de furar o teto existe. O pessoal debate. Qual é o problema? Na pandemia temos a PEC de guerra, que é a emenda constitucional que viabiliza esses gastos, né, que ultrapassam o teto de gastos. Presidente, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões. Dá para furar mais 20 bilhões? Qual a justificativa? Se for para combate ao vírus, não tem problema nenhum. Então assim, ele soltou isso, mas a imprensa caiu em cima falando o seguinte: olha, ontem ele foi a público lá junto com Guedes, os presidentes da Câmara e do Senado, e disse que não queria respeitar o teto de gastos, que ele apoia a responsabilidade fiscal. E aí hoje ele fala: qual é o problema?
entendeu? Então isso pegou um pouco mal. O Bolsonaro, ele tem ali dentro os conselheiros dele, aquelas pessoas, a ala militar tem uma relevância muito grande dentro do governo, né? E a ala militar tá fazendo pressão sim para que haja investimento em infraestrutura. Não tá ouvindo o Guedes, hein, Bolso? E aí ele concluiu, já gastamos 7 bilhões, vamos gastar mais 20 bilhões ou não? O Paulo Guedes fala, tá sinalizando para a economia, para o mercado que tá furando o teto, dando um jeitinho. Outro lá na ponta, outro poder fala, não vou aceitar jeitinho, que foi o que o Maia falou. O Maia falou que não vai aceitar agora, jeitinho. Esse outro poder que ele tá falando é o Maia. Ao invés de telefonar, conversar, ver o que tá acontecendo. Então ele meio que deu umas indiretas aí pro Guedes e pro Rodrigo Maia, né? Sobre essa questão. E aí olha o que ele concluiu. O mercado tem que dar um tempinho também. Um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles. Isso não existe. Você entendeu? Essa frase não existe. Essa é uma frase de um cara liberal? Jamais. Lógico que Jamais não. É uma frase Lógico de um cara que liberal. É a frase de um cara que... Deixa eu te falar, Bolsonaro. O mercado vai te julgar. É um julgamento, irmão. Porque vai regulamentar. O mercado faz isso. Se as contas públicas não andarem bem, se o Brasil começar a ter problema nesse sentido, o Bolsonaro cai. Porque é isso que derruba governos. É economia. Sim. Olha, gente, pode ter... Não, e foi a cagada da Dilma, né? Dilma começou a fazer esse tipo de cagada. governo extremamente corrupto, que foi o governo Lula, mas a economia foi caminhando. Ele foi aproveitando... A Dilma começou a fazer cagada. E quando enquanto a economia caminhou bem, o Lula não foi empichado. A Dilma... as coisas que eu já ouvi... Por causa você já deve ter ouvido essas coisas em churrasco, assim. O cara falou assim pra mim uma vez no churrasco. O Lula roubou e tal, mas, pô, cara, naquela época você pagava super barato numa geladeira, numa televisão, você conseguia financiar seu carro. E eu falei, caraca, velho, o cara aceita a corrupção porque tava dando certo a vida dele ali, nos bagulho dele. E ele não entendeu? entende que o que a gente tá vivendo hoje é consequência das ações tomadas lá no passado por esses governos, né? Então, assim, é complicado debater isso, né? Bom, então, tô vendo aí que você quer falar da retomada agora. Então, aí o Bolsonaro falou essa frase, mas aí ele também criticou, né, a possibilidade de prorrogar indefinidamente o pagamento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma verdadeira galinha dos ovos de ouro pro presidente Bolsonaro. Sim. Que foi, ao meu ver, o que trouxe essa mudança aí da composição do eleitorado do presidente. E eu vou falar sobre isso no último tópico. O auxílio emergencial obviamente, né, gente, não tem como o governo gastar 50 bilhões por mês pagando auxílio emergencial de forma indefinida, né? A gente não vive num país desenvolvido e acho que nem se vivesse haveria a possibilidade de pagar tamanho gasto assim todos os meses. Mas o auxílio emergencial, ele foi uma forma de o Bolsonaro ganhar popularidade com os mais pobres, né, com os que estavam desassistidos, porque na verdade, gente, o pessoal mais pobre, eles não sabem o que é esquerda, o que é direita, como funciona, o que é o liberal, o que é o conservador, um progressista, eles não estão nem aí pra essa discussão, eles querem emprego, eles querem renda, eles querem pagar as coisas, quer pagar as contas, eles querem gás. poder ter dinheiro para pagar o gás, comprar comida, financiar a sua casa, ter o seu carro. E pronto, se vai ser um governo de esquerda que vai fazer isso, se vai ser um governo de direita, pra eles não têm... Criança na escola, pra não ficar dando trabalho. Eles não têm interesse em saber, então... E, gente, pelo amor de Deus, né? Nós não estamos aqui criticando esse posicionamento dessas pessoas. Não, claro que não. É a necessidade, cara. É a necessidade. O cara vai querer ficar estudando aí... Exatamente. Não, ele vai querer estudar quais são os... Ontem a Tabata Amaral... Esse cara não vai fazer um curso de digital. Ontem eu achei legal a Tabata Amaral deu uma entrevista pra Leda Nagli, eu peguei um finalzinho e a Tabata é uma deputada que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. Eu ia falar agora, você curte e odeia ela. Eu não sei o que falar. Tem horas que eu acho ela muito boa, tem horas que eu acho ela péssima, mas acho muito importante eu acho que pessoas como ela são importantes na política. E ela falou um negócio que me chamou a atenção. Ela falou assim, olha, eu venho de família pobre, eu venho da periferia, e o meu padrasto chegou uma vez pra mim durante a campanha e falou, mas filho, o que é esse negócio aí de direita e esquerda? O que é esse trem? Não, então assim, mesmo. ela falou, olha, essa é a realidade. Isso vem dela, que veio da periferia. O que eu tô trazendo aqui não é uma informação que eu acho, não. É um dado. Essas pessoas, elas precisam sobreviver.
Então eles não estão interessados em entender o que é direito, o que é esquerda. Eles querem que o governo adote medidas que garantam emprego, que garantam renda, né? Então, obviamente que o auxílio emergencial não ia ser prorrogado indefinidamente, mas o auxílio emergencial, ele representou aí uma parcela importante na retomada econômica do Brasil, porque querendo ou não, já foram mais de 150 bilhões, né, Léo, distribuídos aí no Brasil inteiro. É complicado isso daí, que tem economista que fala que isso aí vai ser um belo de um, vamos dizer assim, tipo, é uma coisa que estava sendo presa, segurada, as pessoas estavam segurando dinheiro, as pessoas também estavam ficando sem dinheiro, empresa quebrando. Então ainda eles não chamam bem de retomada, né? Porque pode dar Na verdade, eu tenho um cara que eu gosto muito, o Ulrich, né? Ninguém sabe como é que fala o nome direito dele, mas ele fala que vai dar muito pau, vai dar muito problema tudo isso que a gente passou agora na economia. Então ele fala que assim, eu não considero uma retomada. Então vamos dizer assim, é um movimento falso de um dinheiro... porque os indicativos apontam que a economia tá melhorando, tá prosperando. Aí ele fala assim, mas na verdade caiu tanto que qualquer subida que dá agora parece que tá melhorando. E aí dentro da América Latina, o Brasil é que apresenta o melhor índice. E aí esses economistas aqui, eu vi na Infomoney essa matéria, eles atribuem essa questão a 2 pontos. A questão do auxílio emergencial e a abertura... Quanto foi de grana de auxílio que ele jogou? R$600. Não, mas ele jogou o total? Então, são 50 bilhões por mês. Já foram 3, não foram? Caraca, velho, é muito grana, dinheiro, é muito dinheiro jogado. É muito dinheiro, então, se velho. você vê aplicativo de compra, Magazine Luiza, Americanas, tá estourando. Eles têm lá um espaço. Compre com o seu auxílio emergencial, aceitamos... Então, assim... O auxílio emergencial, ele tá movimentando a economia, né? Ele tá trazendo essa... E o Bolsonaro descobriu que ele ganhou muitos apoiadores depois que esse auxílio emergencial foi pago. E é por isso que agora a gente vem aí com o Renda Brasil, que vai ser é como se fosse um Bolsa Família mais tunado. Então passa de 180 para 300 e poucos reais. Corrige se o nome tá errado. Onix... Lorenzoni, isso. Mas é Onix que fala? Onix ou Onix, tanto faz, sei lá. Nossa, no Pânico, velho, eu assisto muito Pânico, velho. Cara do céu, ele só falou disso. Porque ele só falou desse Renda Brasil aí. Porque é o que vai trazer o eleitorado que era do PT. E é um nominho mais bonito que Bolsa Família também, né? Renda Brasil. Dá menos meme. E vai aumentar consideravelmente. Se não me engano, vai passar para R$330. O Bolsa Família, aqui que 180. Isso é uma estratégia liberal, mas que os políticos tornaram ela populista. Eu acho que a renda mínima é extremamente necessário, né? Eu acho que é muito importante, né? Tanto que a Bolsa Família, ela é exatamente, ela veio de um... E salva muita gente. Começou no governo FHC, extremamente importante. Aí o que eu acho interessante. A Renda Brasil, eu tô acompanhando aí a imprensa nessa questão. Eles começaram a criticar... A Renda Brasil? Começaram a criticar o Bolsonaro querer implantar o Renda Brasil, entendeu? Então, assim, quando o Bolsa Família era atribuído aos governos do PT... Teve crítica? Não teve crítica? Não, era extremamente elogiado. E se você ousasse pontuar alguma crítica ou fazer alguma crítica, por exemplo, a minha crítica era o PT, ele se gabava quando ele dizia, olha, a gente aumentou o número de pessoas que participam do Bolsa Família. Ora, se tem mais pessoas participando do Bolsa Família, isso indica que é um governo que está levando mais pessoas para a miséria. Sim. Então, assim, o índice que vai demonstrar se o programa é bom ou ruim... É gente subindo de classe. É gente subindo e saindo do programa. Quanto menos pessoas no programa, melhor. Isso demonstra que o país está avançando economicamente, e não o contrário. Mas essa era a marca, né, a campanha do Lula, né, e era muito crítico. Se você ousasse criticar o Bolsa Família, você era extremamente... dizia um monte de coisas sobre você. E agora essa própria imprensa está criticando aí, dizendo o seguinte, não é o momento, será que o Bolsonaro está certo em fazer isso? Porque eles sabem que esse tipo de programa vai aumentar muito a base eleitoral do presidente Bolsonaro, que é a estratégia para a reeleição e, quiçá, uma nova eleição aí com
com o apoiador dele, da mesma forma que o Lula fez. Tá vendo como esses dois, eles se comunicam muito, Lula e Bolsonaro? Porque são estratégias populistas, né? De governos populistas. Então eles estão com medo, porque o Renda Brasil representa pra quem mídia, detesta, pra quem odeia o Bolsonaro, um ponto muito forte para garantir a reeleição dele. Então os caras estão desesperados. Só que pensa só, imagina o Congresso, imagina a oposição votando contra o Renda Brasil. Vai ser outra munição pro presidente ir lá e falar pro povo, olha, a oposição... Eles que não estão liberando. Não tá entendeu? Então assim, tá num... sinuca de bico, isso aí vai passar, velho. Não tem como, não tem saída, né? Não, acho que... Isso aí vai ser passar, assim. vai passar com certeza. E o Maia ainda vai falar assim, estamos aqui ajudando o Brasil... Eu fiz isso. Né? Ele vai a cara do Maia fazer isso. Ele vai querer atribuir pra si o Emílio Ciri chama protagonismo, de né? O nhonho. Nossa, cara, eu tenho o cara foi eleito com 70 mil votos e acha que é o dono do Brasil, infelizmente. Mas aí a gente tá falando de um cara que foi eleito, pelo menos ele teve 70 mil votos. Mas tem alguns que nem eleito foram e se acham donos do poder também, se acham donos de tudo. Se acham, né, editores aí, da vida. A gente tem aí, cada semana, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, eles soltam pérolas, né, pra gente poder debater aqui, velho. Você como um cara que é da área, como é que é o sentimento? Decepcionante, velho, decepcionante. Porque frustrante. Eu sinto assim, hoje eu não tenho admiração nenhuma, cara. Admiração nenhuma. Sabe por que é frustrante? E eu tinha, na época do Joaquim Barbosa, foi a época quando eu acompanhei, porque... A realidade é isso, né? Virou mídia quando o Joaquim Barbosa que trouxe mídia pro STF, né? Na verdade o que trouxe mídia pro STF foi o Mensalão. O Mensalão. Só que o Joaquim ele falando brigas, e tal, era muito massa. Discussões e tudo. E tipo, ele tinha uma hérnia de disco, então ele não conseguia ficar sentado. Ele ficava em pé e falando. É verdade, ele trocava de cadeira e tal. Mas tipo assim, aquela época me fez olhar e falar assim, velho, esses caras podem ser os caras que... ajude a salvar o Brasil, pelo menos na questão de fazendo a lei se cumprir. Fato é que o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão responsável por pôr um ponto final em tudo que acontece no Brasil. Não tem jeito, é isso que está estabelecido na Constituição Federal. A questão é que quem compõe o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão político ou um órgão jurídico? Então, ao meu ver, hoje é político. Hoje ele está extremamente político. E aí o Alexandre de Moraes, ele soltou uma frase. Eu li essa frase, assim, eu li, reli, tentei entender, assim, a forma como ela foi falada, se merecia tanta crítica. Você teve dó da frase? Eu ainda pensei, eu falei, cara, não foi isso que ele quis dizer, entendeu? Então ele falou o seguinte, mais uma aspas aí pra você que tá ouvindo ou assistindo a gente. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso Nacional, em nome da perpetuidade do regime democrático. Então ele entende que toda tirania deve ser afastada em nome da perpetuidade do regime democrático. A maioria, mesmo representada no Executivo e no Congresso, não pode discriminar, perseguir ou ignorar direitos e garantias fundamentais das minorias. Essa primeira fala dele eu achei interessante. Essa primeira fala dele, eu achei, se for analisada só ela é meio pesada, porque ele fala toda tirania deve ser afastada. A questão é, o que é tirania para o Alexandre de Moraes? Exatamente. É pensar diferente dele? É agir diferente do que ele concorda? Entendeu? Essa é a questão, esse é o ponto fulcral. Se eu entendo que tirania é quem pensa diferente de mim, da mesma forma que hoje em dia essas pessoas entendem que fascista é quem entende diferente de mim sobre determinado assunto, sim, isso é pesado, porque ele está colocando em xeque a maioria. Porque foram essas pessoas que elegeram aqueles representantes para estarem ali. E aí ele entra numa contradição tremenda, porque ele fala isso para defender a democracia. Só que se ele coloca esse ponto para defender a democracia, sim, e a gente pensa dessa forma, ele tá indo contra a democracia. Né? E eu sinto que a frase seguinte dele tem é um sentimento, assim, cara, que não era discriminar que ele queria falar, era discernir. Porque o que acontece? A questão é que a gente tem muito essa pecha de que quem é de direita detesta direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, e quem é de esquerda são... É porque quem de direita tende a pensar na meritocracia e tudo mais. Mas, por exemplo, eu sou de direita, eu não concordo com meritocracia, cara. Eu acho meritocracia uma coisa burra. Eu acho que ela entra em alguns lugares na vida, disso, entendeu? Semana que vem vamos falar um pouco sobre meritocracia. Pô, semana que vem faz um convite
pro Vitor Zenz participar da semana que vem. Fala pra câmera. Isso, Vitor, venha. Vamos falar sobre meritocracia. Ele vai adorar. Ele tá viajando, não tá aqui com a gente, tá em São Paulo, nós estamos em Ribeirão. Mas aí, quando o Alexandre de Moraes fala essa segunda parte, ele fala: a maioria, mesmo representada no Executivo e no Congresso, não pode discriminar, perseguir ou ignorar os direitos e garantias fundamentais das minorias. E aí, ele está se referindo aqui à questão de atendimento às minorias. Só que qual que é o entendimento dele? Se o Executivo e o Congresso Nacional não fazem nada para atender as minorias, o que é uma falácia, óbvio que fazem, cabe ao judiciário esse papel, entendeu? Ele atribuiu para si, pro Poder Judiciário, no papel do Supremo Tribunal Federal, garantir esses direitos e garantias fundamentais quando isso cara, não mas é uma feito. Interpretação dele Então, da vida, cara. Só que qual que é o problema, ô Léo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um ponto, e a gente tem vários pontos, né, que são discutidos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não legisla, ele não tem o povo, né, não deu poder ao povo, nem a Constituição Federal, não deu poder aos ministros do Supremo Tribunal Federal para legislarem sobre qualquer assunto. Acontece que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal são interpretadas como verdadeiras leis, né? Então, vou dar um exemplo. A decisão que entendeu que homofobia é crime. Não existe um crime de homofobia. Eu sou contra um crime de homofobia? Não. Eu sou a favor, cara. De verdade, eu sou a favor. Cara, eu sou a favor também. Porque tem um discurso muito assim, as básico, pessoas falam o cara seguinte, quebrou a lâmpada na cabeça dos caras lá na rua. As pessoas falam o seguinte: tem o crime de lesão corporal, tem o crime de homicídio que já atende. Beleza, só que a gente sabe que a gente vive num país preconceituoso, que as pessoas matam e agridem por conta disso, ser homossexual. Então, assim, tem que haver um crime de homofobia. Não, eu concordo. Eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. Mas quem tem que criar isso? Quem tem que criar essa lei dizendo homofobia é crime? Isso vem do Congresso. O Congresso Nacional. Essa discussão tem que ser pautada no Congresso Nacional. Quem decidiu isso? O Supremo Tribunal Federal. Então, só que aí, cara, olha que loucura. Uma interpretação da lei. Interpretação analógica. Só que olha que loucura. Eu lá na faculdade, eu me lembro no segundo semestre, um professor meu, advogado, gente boa, depois, anos mais tarde, ele passou a ser meu vizinho no prédio que eu morava. E eu adorava ir para as reuniões de condomínio porque ele fazia o negócio pegar fogo. Legal. E ele falava isso: não existe interpretação analógica da lei penal. Porque imagina só... se um juiz ele começa a analisar um fato que não é crime, mas no entendimento dele passa a ser. Porque ele fala, por analogia a essa lei que diz que esse fato é crime, esse ato que você praticou também vai ser considerado crime. É uma manipulação, cara. É super perigoso isso. Então, assim, a galera que defende, né, que comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal, no mérito, é interessante. Poxa, que bom, agora as pessoas vão ser punidas pelo crime de homofobia. Mas a gente tá discutindo que tá no lugar errado. Cara, é muito sério isso. Hoje eles estão definindo que homofobia é crime. Amanhã, esse tribunal pode definir que, sei lá, cara, andar na rua a pé é crime, entendeu? Não, então, vamos falar aqui, vai. As questões religiosas, que sempre bate religião com essa questão LGBT, sempre dá pau. Então, tipo assim, a gente entende que dentro de um templo religioso, o cara pode falar que aquilo é pecado. Sim. Por exemplo. Ele não pode ser preconceituoso. Ele não pode ser preconceituoso, então ele não pode também incitar o crime, nada disso. Mas a liberdade religiosa, a liberdade de crença. Entendeu? Olha essa linha, porque imagina um dia que o STF fala, não, você não pode falar isso. Você não pode falar que é pecado, não, mas é a minha crença. Mas eu acho difícil, porque isso vai esbarrar em outro ponto, mas olha a parada. Esbarra num direito e garantia fundamental. Mas você entende quanto tá próximo? A partir do momento que você determinou uma a brecha, foi uma brecha. Entendeu? O que eu acho pior de tudo, cara, é que a gente tá abrindo uma brecha absurda para que o Supremo crie leis. Ele pode, ao bel prazer, fazer criar uma lei e falar, pronto, tá valendo. E você tem que respeitar aquilo. Entendeu? Não tem quem a recorrer, cara. Então é muito sério isso. Mais uma vez, sou a favor a tipificação do crime de homofobia, mas sou contra que essa tipificação venha da onde ela vem, por meio do Supremo.
Lá no meu trabalho, né, eu trabalho no Ministério Público Federal, a gente tem os estagiários lá, a maioria dos estagiários são da USP e a maioria dos estagiários da USP são progressistas. E eu converso muito, eu tenho um diálogo muito legal com os estagiários. São pessoas extremamente inteligentes. Os caras são muito inteligentes. Que sabem conversar, que sabem discutir. E a gente conversou sobre esse assunto à época e eles concordaram, eles falaram, não, o Supremo Tribunal Federal não tem esse papel de legislar, né? Ele não tem um papel de atribuir um fato, né? Atribuir um crime a um fato, né? Diego, antes de você pular pro próximo assunto, desse assunto, a pergunta é: quem pode parar o STF? O Senado. É o único lugar que poderia falar, cara, o que vocês estão fazendo aí... De maneira legal, só o Senado. De forma constitucional, da forma como está na Constituição. Não tem interesse nenhum. Eles são julgados no próprio STF. Exatamente. Tem um monte de senador com processo parado lá no Senado, no Supremo. Não tem sentido. O cara pensa assim, você é louco? Você acha que eu vou... Basta um indicativo, né? Véio. Basta uma sinalização de que vai haver um processo de impeachment para tudo ser colocado para o Supremo resolver julgar. Vamos dar celeridade a alguns... Só que, por exemplo, teve uma CPI da Lava Toga, que foi o ano passado, que tentaram instaurar essa CPI no Senado Federal. E sabe qual? Por causa de uma assinatura, essa CPI não foi instaurada. Porque a CPI, para ela ser instaurada, ela tem que ter um quórum, né? Para ser instaurada. Lá, né? E por causa de uma assinatura. De quem que foi essa assinatura, cara? Do Flávio Bolsonaro. Nossa! Então assim, não adianta hoje... Pare de ter político de estimação. Olha como é incoerente, Léo. Não adianta hoje essa galera vir criticar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pelo inquérito das fake news, se lá no passado o Flávio Bolsonaro, apoiador do governo, em razão dele, não foi instaurada uma CPI, cara. Uma CPI para investigar justamente estas ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é muito incoerente, cara. É muito incoerente. E por que o Flávio Bolsonaro fez isso? É óbvio, né, gente? Tá óbvio. Lembra ele lá segurou. que ele falou, bicho, eu não vou deixar essa... O Toffoli foi lá na frente, paralisou as investigações do COAF, suspendeu as investigações do COAF. Então tem um acordo ali, né? Cara, imagino que essa galera não conversa ao vivo, né? Porque não pode conversar por celular, por mensagem, porque tem medo de ser interceptado. Tem que ser ao vivo, e ao vivo eles têm medo de ser gravado, né? Então imagina o que não rola nessas conversas, né? E a gente aqui fazendo um papel de trouxa, comentando só o que a gente sabe. E aí, vote melhor. A gente tem que votar melhor. Tem que saber votar. E olha só como é importante votar melhor. Porque votando melhor, a gente inclusive consegue ter ministros no Supremo Tribunal Federal melhores. Porque quem indica os ministros é o presidente da República. Exatamente, é o presidente da República, exatamente. E o Bolsonaro, ele vai indicar 2 aí, né, durante o mandato dele. Parece que o André Mendonça já é um dos indicados. O que você acha do André Mendonça? Ah, cara, eu assisti uma entrevista dele na Globo News lá no início, quando ele foi nomeado para a AGU. Eu gostei muito dele, assim. Só que tem algumas questões que eu não entendo porque ele age dessa forma. As pessoas criticaram muito aquela ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo AGU, né? Não, mas essa ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo AGU. Ele não era AGU. Ele já era ministro da Justiça. Essa questão do dossiê, né? É uma questão que eu achei estranho. Eu não sei. E ele era assessor do Toffoli, né? Então tem um pouco de ressalva com relação a isso. Qual que é o segundo nome? Não tem ainda. Não tem ainda. É o Moro. Nossa, ia ser um plot twist animal, velho. Cara, eu não duvido. Véio. Ah, não, mas eu acho que o Moro logo... Eu acho que o Moro vai tentar carreira política. Não, o Moro vai tentar. Só que se eu fosse o Moro, eu tentaria carreira no Legislativo, velho. Ele vai vir. Cara, eu iria garantir meu salário de 8 anos. Ah, lógico. Senador. Então vai lá, Mourão, vai pra Senado. Não, mas eu acho que vai ser uma presidência em algum momento. Ah, não sei. O Moro não... E o Luciano Huck? O Moro não e o Avan. Ele não tem o velho da força, Avan também. Pra ser eleito presidente. É louco se ele fizer isso. Não, eu acho que ele não tem força. Mas, cara, o Bolsonaro não tinha força. Em algum momento, se o cara é oportunista e aproveita momentos que o país está passando... Mas a oposição deu força pro Bolsonaro, né? No caso do Moro... Sim, a oposição deu força. Mas, cara, eu não duvido de nada. E, na verdade, eu acho que a oposição vai reeleger o Bolsonaro agora, né? Não, agora vai, que é também o papo que nós vamos ter agora, né? Alexandre de Moraes deu a declaração aí da tirania, a gente já esclareceu, não foi tudo isso que saiu nessa mídia mais
de direita, né? O pessoal criticando muito, porque eu entendi mais ou menos o contexto que ele quis trazer aqui para essa afirmação dele, mas é temerário porque vem de um ministro que concorda com o inquérito das fake news. Então a gente tem que entender até que ponto que ele entende por tirania, né? E aí agora a gente vai ser surpreendido com a notícia de que o Gilmar Mendes vai participar de uma live com o coordenador do MST, o Stedley, né? E, gente, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu não sei o que dizer, né? Um movimento... O MST, só lembrando que no ano passado, ou no ano retrasado, se não me engano, eles atacaram o apartamento lá da Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, jogaram tinta vermelha lá. E engraçado que não teve nem inquérito, hein? Não foi nem instaurado inquérito pra investigar esses caras, hein? Cara, é muito... Por discurso de ódio. Muito tenebroso, O Supremo nem instaurou inquérito pra discutir essa questão, porque a Carmen Lúcia, ela era presidente do Supremo. É muito tenebroso. E o voto dela ia desempatar um HC impetrado lá pelos advogados do Lula. E ela votou contra o HC, e aí eles foram lá e depredaram o prédio da ministra do Supremo Tribunal Federal, que agora, esse movimento, né, o MST, vai participar de uma live com o presidente, com o Gilmar Mendes. Cara. E sabe quem vai abrir a live? O presidente da OAB. Olha que grupo lindo de se ver, né? Então, gente, é vergonhoso. Eu deixo aí pra vocês a conclusão do que vocês acham de um ministro do Supremo Tribunal Federal participar de uma live e eles vão debater sobre o coronavírus. Então, a gente sabe aí o que vem, negócio... né? Quais vão ser... que ali todo mundo é especialista, teria né? que ser impedido de julgar todos os processos contra o Bolsonaro, contra a família Bolsonaro. E eu tô super ansioso pra saber qual vai ser porque o Queiroz impetrou habeas corpus, porque o STJ determinou que ele retornasse à prisão. O Queiroz impetrou habeas corpus e quem foi? Pra quem caiu o habeas corpus? Pro Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, ele é considerado o cara que solta todo mundo, né? Agora vamos ver se ele vai soltar. Agora eu tô doido pra ver se ele vai soltar. Ele vai segurar. Eu acho que ele vai segurar. Eu acho que ele vai segurar. E aí, gente, pra finalizar aqui o nosso podcast dessa semana, a gente vem com a notícia aí o Bolsonaro dispara na pesquisa realizada pelo Datafolha. Segundo o Datafolha, né, essa é uma pesquisa que traz a melhor pesquisa pro Bolsonaro desde a sua eleição. 37% dos brasileiros consideram seu governo ótimo ou bom, ante 32% que achavam na pesquisa anterior, né, que foi feita no final de junho. E mais acentuada ainda foi a queda na curva de rejeição, que caiu de 44% para 34%. Então, 10 pontos percentuais. Reeleição. Então, o que isso denota, né? Denota que o Bolsonaro está mudando a base eleitoral. Eu acho que ele teve ontem em Belém, foi recebido lá com uma caravana lotada de gente, uma muvuca, uma aglomeração maluca. Por causa desse benefício, por causa do auxílio emergencial, ele recebeu, né? Esse eleitorado que antes odiava o Bolsonaro porque o PT sempre disse que iam acabar com o Bolsa Família, que iam acabar com o Bolsa Família, ia matar todos os Minha gays, Casa Minha Vida, ia pôr arma na mão de todo mundo, que era uma ditadura, enfim. Isso. Não aconteceu, pelo contrário, né? O Bolsonaro vai fazer o Renda Brasil, ele deu o auxílio emergencial. Então, assim, essa galera, eles querem um governo populista, né? Não tem jeito. Não tem como julgar essas pessoas. Não tem como você falar, nossa, que absurdo. Porque essas pessoas que representam a maioria da população brasileira, infelizmente, eles precisam sobreviver. Eles não estão aqui para viver, gente. Isso é muito grave e sério. Então, eles querem... Cara, mas mesmo assim, eu acho... eu não tenho os números, é literalmente um achismo, mas dizer que o cara só se elege por causa disso é raso. Por quê? Porque ainda tem também as pessoas que têm condições de ter, vamos dizer assim, informação, acesso a conhecimento e votar melhor. Sim, mas o Bolsonaro, ele tem aquela base eleitoral ali daqueles caras que apoiam o Bolsonaro mesmo, se ele... Que é os caras cegos. Se ele dá um tiro na cabeça de alguém na frente do povo, assim, vai apoiar ele. Não, foi legítima defesa. Vão apoiar ele de qualquer forma. E agora ele tá expandindo ele vai ganhar força. Ele vai ganhar muita força. O que eu tô querendo dizer é que esse é o ponto mais importante, na minha opinião, de mudança na política no Brasil.
os eleitores aprenderem a votar, aprenderem a entender de política, aprenderem a se informar. E aí onde que a gente porque vai, aí Kai? a gente tem porque a gente tem essa parte da população que não vai fazer isso, que é o que a gente está discutindo aqui agora. São pessoas que estão felizes da vida por conta de R$200 do Renda Brasil, R$180. Do Bolsa Família. Que é o Bolsa Família, né? R$180 e vai pra 330. Isso. Então, tipo assim, vamos jogar limpo aqui. A gente Cara, você tem noção amigos... da miséria que vivem essas pessoas? Exatamente, porque a muito gente triste, tem né, amigos hoje, a gente vive num meio social que as pessoas gastam isso sexta, sábado e domingo, às vezes muito mais. E o cara tá, tipo, lutando pra ter isso no mês. No mês, pra entendeu? sobreviver. No mês. Que se você for analisar, é miséria ainda aqui. Cara, já... 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. É muita gente. O Brasil ainda tá muito longe de combater, né, a desigualdade e a pobreza. Desigualdade, né? É onde eu quero chegar com o que eu tô falando. Que são pessoas que vão fazer parte do eleitorado do Bolsonaro, ok. Mais ainda o motivo pelo qual quem tem o conhecimento, quem tem entendimento, quem tem acesso, tem que... cara, você precisa estar a par da política. E até o que a gente fala aqui no eleitor. Política é hype. Por quê? Porque não vai sair da pauta no Brasil. Nunca. E o brasileiro não pode fugir. Eu acho que tá melhorando, tá? Acho que a gente tá... Pô, olha o que a gente tá fazendo aqui, tá discutindo sobre isso. Talvez há 5 anos atrás não rolava tanto a informação para quem quer entender mais sobre política. E mais uma vez, acho que também deixar uma parada clara, né, Diego? Pra você que escuta a gente aqui no Eleitor, nós não somos contra o Bolsonaro. Eu, por exemplo, sou liberal e ultimamente tenho estudado bem próximo até de um libertário mesmo. Alguns posicionamentos, não todos. Mas eu não sou contra o Bolsonaro, não sou de esquerda, não sou a favor do Lula, mas também não é que eu sou a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu preciso ver ele como meu empregado. Eu tenho que fazer críticas. É isso, cara, então eu tenho que fazer crítica. Porque só assim o cara vai... E fazer uma ressalva que o Vitor Zen cobra a gente da gente também trazer o que é bom. Então a gente busca também trazer o que tá sendo de bom. É que a mídia hoje mas onde a gente busca informação é difícil o que é bom também. Não tem graça, velho. Não tem discussão. Então, vai procurar na internet o que é bom. Mas é legal a gente também falar é interessante fazer o que é bom. Não, por exemplo, o auxílio emergencial foi algo muito importante que foi feito por esse governo. As escolhas de alguns caras técnicos que ele colocou. Poucos países no mundo fizeram o que foi feito no Brasil, entendeu? Também, exatamente. Então mas é complicado. Não assim, tenha político de estimação. A pauta da política, eu acho que a gente tem que... Assim, meu objetivo principal, eu sempre fui bom de criticar, cara. Então, assim, eu falei, cara, eu não gosto de ver filme. Comer, pra mim, tudo é bom. Então, não vou criticar comida. Então, tem como eu ser crítico gastronômico, não tem como eu ser crítico de filme. Vamos falar de política. Eu adoro política, então eu vou meter o pau na política, entendeu? Então, vou criticar a política. Então, eu me atento muito, assim, pra observar o que tá acontecendo na política, né? Dentro do que eu tenho de conhecimento, dentro do que eu vivo, do meu trabalho, para emitir uma opinião embasada nos fatos que eu vejo, né? Sim. Então, assim, o Bolsonaro, e agora, Léo, vai acontecer um negócio. O Centrão vai se aproximar mais ainda do Bolsonaro, porque esses políticos, lembra lá, gente, na eleição do Bolsonaro, teve um monte de político que se juntou a ele por causa da popularidade dele e depois pularam fora, né? Então, Dória, Joyce, inclusive o Dória tá dando uma entrevista hoje no Morning Show. O Dória pegou Covid, né? Pegou Covid. Eu achei que ele tinha tomado a vacina, mas ele não tomou não, foi fake news. Será que ele não tomou, velho? Vai saber. Você acha que se eu fosse governador, chegasse a vacina uma vacina... E eu sei que a gente já tá no final aqui e a gente nem ia falar de cloroquina, mas, cara, hidroxicloroquina lá. Cara, é o seguinte, um amigo meu, a esposa dele pegou Covid aqui em Ribeirão Preto. Ele mandou um áudio pra mim falando assim, cara, eu achei que ela ia empacotar na sexta-feira passada, eu achei que ela ia morrer. E ela foi no médico, deram hidroxicloroquina e aquele vermífugo lá. Ivermectina. Irmão, ela tá show de bola. Eu falei, mano... Aí ele falou desse jeito pra mim, falou assim, cara, eu não sei, a galera mete o pau nesses bagulho, mas deu certo aqui em casa. Eu tomo feliz. Já tomei ivermectina, tomei hidroxicloroquina quando eu fui pra África do Sul, não tive nenhum sintoma. Então, velho, assim, eu tomo tranquilo, porque eu sou hipocondríaco, cara. Eu tomo todos os remédios. Então, foda-se que se tiver que tomar cloroquina. Tem que comer bosta de cavalo pegado no pasto...
fresca, vamos lá, vai curar? Toma na hora. Então, assim, eu sou o cara que não tem essas questões. A cloroquina foi politizada, a hidroxicloroquina... Ó, só pra você ter noção, na época da H1N1, não haviam estudos randômicos da forma como está sendo, que se exige, né, para poder falar que o medicamento de fato produz efeito, tem resultado, que demonstravam, né, durante o surto do H1N1, que demonstrassem de fato que o Tamiflu funciona, né, o Tamiflu funciona para poder combater o vírus do H1N1. Eu já tive H1N1, tomei Tamiflu. Nossa, que ruim. Cara, naquela época, os médicos, a imprensa falava do Tamiflu, todo mundo falava de Tamiflu. Igual, receitavam você acha igual Tamiflu. Que tá rolando agora? Normalmente, essa questão não foi politizada, não teve um político contrário que se opõe ao status quo, que se opõe ao establishment, que foi lá e falou assim, eu uso cloroquina. Talvez se tivesse tido lá atrás um político assim, mas a gente nem tinha governantes como Trump, Bolsonaro, mais conservadores, né? Você tá falando que, tipo assim, existe uma oposição só porque o cara apoiou isso ao remédio. Exatamente, eu acredito E nisso. aí as pessoas morrendo. Eu acredito nisso, velho. Eu acho que essa oposição absurda, assim, da forma como as pessoas têm feito, que não tem evidência científica, que não sei o quê, não é bem assim. Então, por que receitam? Médicos? E esse cenário mundial, velho? Rússia, China... Aí nós estamos falando de aí outra eu quero guerra, falar né? de outra hipocrisia. A galera tá metendo pau na vacina da Rússia, né? Principalmente o pessoal que é da ala bolsonarista, né? Tipo, eu não vou tomar vacina da China. Eu meto pau porque eu acho que eles roubaram, só isso. Não, eu tomo... Eu acho que eles Rússia, roubaram. Né? Eu não sei, cara. Mas eu não tô nem aí com isso também. Eu acho que eu tomaria a vacina da Rússia. Não, eu tomaria. Eu tomaria. Por quê? Você é louco, Diego? Eu sou o cara das drogas, velho. Eu tomo droguinhas. Se eu tomo cloroquina... Aí, o que eu acho engraçado é a galera que defende o uso da hidroxicloroquina e fala que não vai tomar a vacina da China porque não tem evidência científica, né? Não passou pela fase Agora, de teste. aprenda, Então... existe um negócio chamado biopirataria. Isso não é novo. A China e a Rússia são campeãs em biopirataria. Então, cara, se bobear, a gente tá tomando a vacina da Rússia, mas é a fórmula de Oxford. Exatamente. É a fórmula dos Estados Unidos. Mas é isso que eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu falei hoje com a amiga. Mas, Curitiba, Paraná, a Rússia brasileira, pediu pra Rússia eu acho que a Bahia um carregamento. Então, é a Rússia brasileira. Meu amigo, quero vacina, eu quero viver tranquilo. Bom, pessoal, a gente se vê na próxima sexta-feira. Falou, galera. Aqui no O Eleitor, Política é Hype. Esse podcast é um oferecimento da Rede Papum de Podcast, da Fish, uma agência digital. Valeu! Valeu, pessoal!